Paz de Jesus, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, eu fiz um vídeo acerca do jejum, esclarecendo um pouco sobre o jejum, em nome de Jesus. E depois vou fazer também um vídeo falando sobre algumas práticas durante o jejum que é necessário a gente entender, em nome de Jesus. Peço a você que no nome de Jesus, você que vai ouvir esse áudio, não endureça o teu coração, não endureça a tua alma contra mim, contra o que eu vou falar. É a palavra de Deus, em nome de Jesus. Peço a você que quando for ouvir esse vídeo, tente buscar em Deus direcionamento. Ore ao Senhor para Deus te direcionar acerca disso, se o que eu digo é verdade ou se é mentira. Jejum, propósito. Os dois andam juntos? Andam juntos. Tem a questão do jejum total de alimentos, que a gente faz, e tem a questão que alguns praticam sem entender, dizendo que é jejum parcial de alimentos. Irmãos, aqui que está. A gente tem que ler a Bíblia, não tentar trazer ela para o nosso ego. A Bíblia é um manual de vida, amém? Irmãos, o jejum, eu, Wallace, pastor Wallace, acredito que o jejum ele tem que ser total de alimentos. Jejum sem comida, sem café, sem suco, sem leite, sem biscoito, sem, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, sem legume, sem feijão, sem grãos, sem açúcar. É jejum. Jejum é jejum. Quando a gente tira apenas algumas coisas do nosso costume, isso não é jejum, irmãos. Isso é um propósito de separação. Você está retirando algo. Pastor, mas Daniel jejuou durante 20 dias. Na Bíblia cristã, não diz que Daniel jejuou 21 dias. Não tem isso na Bíblia, não. Pastor, mas Daniel jejuou em Daniel capítulo 1 durante 10 dias, apenas com legumes e com água. Está escrito isso não, irmãos. O teu pastor te ensinou errado. Nós aprendemos errado. Eu também aprendi assim. A gente aprendeu errado. Aprendemos errado que eu posso tirar o refrigerante. Isso é um jejum. Porque, pastor, tomo muito refrigerante. Não, irmão, isso não é jejum, não. Não é jejum, não. Isso é um propósito. Você está tendo um propósito de não tomar refrigerante. Mas por que está tirando refrigerante? Ah, não, porque o refrigerante está me fazendo mal. Isso é um propósito. Ah, eu estou tirando café. Isso é um propósito. Ah, eu vou apenas comer pão e água. O pessoal comia pão e água no deserto. Era a comida deles, lá em Êxodo. Era pão e água, era a comida deles. E eles cresceram, se fortaleciam, não sentiam fraqueza no corpo, pão e água. Então, pão e água não é um jejum, ele é um propósito. Ele é um propósito de separação e santificação. Pastor, vou tirar o celular. Então, quebre logo ele, irmão. Já que ele te contamina tanto, quebra logo ele, em nome de Jesus. Ou então dá ele para o pastor aqui, em nome de Jesus. Dá ele para mim, dá o seu celular para mim. Você vai santificar muito, em nome de Jesus. Então, irmãos, jejum, abstinência de alimentos, propósito, parcialidade entre os alimentos. Base bíblica, Daniel, capítulo 9, versículo 1, 2, 3 e 4. Daniel orou e jejuou, buscando ao Senhor em súplica, em humilhação, sacos e cinza, separado de tudo, de pessoas, do reino, de amigos. Daniel orou durante aquele período de jejum ali, ele buscou a Deus. Esther, capítulo 4, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Esther se separou juntamente com todo o povo judeu que habitava em Susa. Não comeu, nem bebeu, até as suas criadas tiveram que jejuar.
Isso é jejum, irmãos. Né? Agora, Daniel, se você for para Mateus também, Mateus capítulo 4, versículo 1 e 2, a Bíblia fala que Jesus jejuou durante 40 dias. Êxodo capítulo 34, você vai ver também Moisés jejuando 40 dias. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então, irmãos, aleluia. Explicando aqui, pastor, mas e o jejum de Daniel no capítulo 1 e o jejum de Daniel no capítulo 10? Irmãos, ele não estava jejuando, irmãos. Ele estava se separando. Se separando. A gente fala 10 dias, né? Jejum de Daniel durante os 10 dias ali, quando ele chegou na Babilônia. Não foi jejum. Vou te ensinar na palavra. Se o teu pastor não te ensinou, você não teve curiosidade para buscar mais a fundo, eu vou abrir um pouco aqui acerca disso. Em nome de Jesus. Não me interprete mal, mas é a palavra. Daniel capítulo 1. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. No seu versículo 14, 15 e 16. Assim, ele lhe atendeu o pedido e o experimentou durante 10 dias. Daniel chegou na Babilônia, juntamente com alguns outros, mais 3 homens com ele, e eles não quiseram se contaminar. Não quiseram se contaminar com as iguarias do rei, que era o vinho e a carne. Nós sabemos de onde vinha a procedência do vinho e da carne, né? Daniel, ele pediu para ali o mordomo, o líder ali naquele lugar, estar preparando eles, né? Que para experimentar eles durante 10 dias. E durante 10 dias, o homem experimentou durante os 10 dias. Ao final de 10 dias, o homem notou que a aparência deles era muito mais melhor. Eles estavam muito mais gordo, né? E o seu semblante era muito mais melhor, saudável, durante os 10 dias, né? Durante os 10 dias. Pastor, então, os 10 dias acabou, Daniel comeu carne e vinho. Não, irmãos, não. Não sabemos quantos dias eles ficaram em preparação. Então, todo o período de preparação para chegar até o rei, eles não comeram, não beberam o vinho e nem comeram a carne. Comeram apenas a verdura, né? A verdura e água. Base bíblica, vou te dar aqui agora, em nome de Jesus. Daniel capítulo 1, versículo 15. E ao fim dos 10 dias, apareceram o seu semblante melhores, e eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Versículo 16, Daniel capítulo 1, versículo 16. Pelo que o despenseiro lhes tirou as iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Bíblia. Não foi apenas 10 dias, né? Não foi apenas 10 dias. Daniel capítulo 1, eles ficaram por muito mais tempo, né? Nome de Jesus Cristo. Então, Daniel capítulo 1, se você queria uma base bíblica para poder jejuar comendo legumes, você não tem. Você tem uma base bíblica para se separar, para se consagrar, para não se contaminar. Em Daniel capítulo 1, você tem esta direção. Louvado seja o nome de Jesus, está explicado. Daniel capítulo 10, pastor, Daniel estava no capítulo 10 jejuando. Não diz a Bíblia, irmãos. A Bíblia diz, Daniel capítulo 10, a partir do seu versículo de número 1, Daniel não fala que está de jejum, não, ele fala que está se separando. Daniel capítulo 10, versículo 1. No ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelado uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar, uma palavra verdadeira, concernente a um grande conflito, e ele entendeu esta palavra e teve entendimento da visão. Daniel capítulo 10, versículo 1 e 2 agora. Naqueles dias eu, Daniel, estava planteando
por 3 semanas inteiras, pranteando, chorando, durante 3 semanas inteiras, 21 dias. Versículo 3: nenhuma coisa desejável comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumprisse as 3 semanas completas. 4, 10, Daniel capítulo 10, versículo 4 agora. No dia 24 do mês, estava eu à borda do grande rio Tigre. 5. Levantei os olhos, olhei, e eis um homem vestido de linho e os seus lombos cingidos como ouro fino de Ufaz. Então, irmãos, em nome de Jesus, Daniel não falou que estava de jejum. Ele não quis se contaminar. E não comeu comida, louvado seja o nome de Jesus Cristo, desejável aos olhos. Daniel se separou. É como se você fosse hoje se separar comendo pão, bebendo água. Eu não vou comer feijão, carne, arroz, não vou beber suco, refrigerante, né? Porque tudo isso é desejável. A gente tem acesso a todos esses alimentos. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então eu não vou comer. Eu vou me separar em consagração ao Senhor. Eu vou buscar em Deus. Vou comer apenas pão e água. Louvado seja o nome de Jesus Cristo durante 21 dias, durante 40 dias, durante 10 dias, durante 3 dias. Independente, isso é propósito. Propósito de separação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Jejum. Você não tem alimentação no teu corpo. Você não come, não ingere comida. Jejum, você não ingere comida. Né? Seu corpo precisa passar por necessidade. Jejum é isso. É você tirar a alimentação. Tudo que é energético, tudo que pode trazer substância para o teu corpo, você tem que tirar. Então, jejum é isso. Né? O propósito de Daniel no capítulo 1 e o propósito de Daniel no capítulo 10 é muito visível. Você não vai achar na Bíblia dizendo que Daniel jejuou os 21 dias. Né? Vai achar na Bíblia que Daniel se separou durante os 21 dias. Então, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Esclarecendo, irmãos, louvado seja o nome de Jesus, Daniel capítulo 1 não foi jejum. Daniel não quis se contaminar. Daniel, ele não quis se contaminar. Aí você pode tirar a pessoa que vive numa prostituição maligna, né, numa desordem na sua vida emocional. Para de fazer sexo, irmãos. Para de sair para balada para fazer sexo com um e com outro. Se separa aí. É fácil para você ir para balada, toda semana você tem. Para com isso. Né? Se separa o Senhor. Pastor, eu tenho problema na minha intimidade com masturbação. Você que é homem ou que é mulher também tem essa prática. O que você vai fazer? Né? Se separar. Não vou me tocar. Eu conheço um rapaz, ele durante 21 anos da vida dele, ele não se tocou namorando, irmãos. Crente não faz isso, não. Os crentes de hoje não fazem, não. Essa pessoa era católico. Durante 21 dias, mesmo namorando, tendo namorada, ele não encontrava com a namorada dele. Ele não beijava a namorada dele. Se separando para casar. Eu conheci. Essa pessoa hoje, para a misericórdia de Deus, Deus me fez ganhar ele para Jesus. Deus me fez ganhar ele para Jesus. De tanto ele perguntar de Bíblia, ele vê no meu procedimento católico que regia 1000 e poucos jovens aqui em Minas Gerais, 1000 e poucos jovens, ele era líder de jovens aqui em Minas Gerais, de 1000 e poucos jovens. Ele entregou seu ministério lá na Igreja Católica, batizou na Igreja Batista lá no interior, aceitou a Jesus através da minha vida, porque todas as horas que ele pedia a Bíblia. Queria esclarecimento, Bíblia. Queria comida, Bíblia. Madrugada, Bíblia. De dia, Bíblia. Tudo por celular, irmãos. O celular ele pode te dar um veículo para você viver algo em Deus, se você sabe usar, né? Então eu conheci esse jovem. Ele não se contaminou. Hoje os relacionamentos já começam com sexo. Relacionamentos dentro da igreja, porque a carne está fraca, irmãos. A carne é muito fraca, na verdade ela é forte, né? Jesus disse, né?
Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A carne é muito fraca, mas o espírito está pronto. Se separe, irmãos. Não existe namoro cristão se beijando, se pegando. Não existe isso, não é namoro cristão, não, irmão. É um namoro comum, secular, normal, um namoro normal. E aí vai ver o que vai acontecer. Mas não é cristão, né? Então você tem que se separar, em nome de Jesus Cristo. Você quer se separar, se separa, né? Está em ato de prostituição. Quer viver algo em Deus? Quer viver um casamento abençoado em Deus? Quer que essa pessoa se converta ao Senhor? Quer que essa pessoa aceite seu pedido de casamento? Irmão, você está dando tudo para ela. Tudo que Satanás quer que você dê para ela, você está dando. Você sai com ela, você faz sexo com ela, você vive uma vida a dois com ela. Ela não vai querer casar contigo, não. E outra, não te ver como homem ou mulher de Deus. Não te ver, não, irmãos. Você é só mais um domingueiro, né? Em nome de Jesus Cristo. Então, você quer que a outra pessoa se converta ao Senhor? A Bíblia fala em Coríntios, capítulo 7, aleluia, que o outro será santificado pela a vida do que é cristão. A pessoa que é incrédula será santificada, se converterá ao Senhor pela vida do outro. Se você faz sexo com ela, se você paga as contas dela, se você vive uma vida a dois com ela, se você sai com ela para comer, fazer o que ela quiser, você paga o cigarrinho dela, a bebida dela, a maconha dela, a droga dela, você não é homem de Deus, não. Você não é homem de Deus, né? Não. Você não é homem de Deus, você não é mulher de Deus, não. Não, 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 esquece. Se o seu pastor te ensinou que você tem que continuar fazendo, ele está tão endemoniado, está te ensinando a fazer errado. Né? Em nome de Jesus Cristo. Então, o jejum, irmãos, você quer que a pessoa ela se volte para Deus, viva uma vida santa você. A luz clareia as trevas. A palavra afirma que nós somos luz deste mundo, sal dessa terra. E o sal, ele não presta se estiver insípido, sem sabor. Você tem que temperar, trazer sabor na boca do outro. Você tem que trazer gosto na boca do outro. Como que essa pessoa está vivendo no século XXI, sem se contaminar, sem fazer aquilo que todo mundo faz, todo mundo pratica? Ela vai querer ter o sabor que você tem, irmão. Ela vai querer viver o que você tem. Você é luz. Não, meu namorado não me toca, não faz isso comigo. Minha namorada não faz isso comigo, não faz aquilo comigo. Não, é um homem de Deus. Dá domingo, sexta-feira, está em propósito de oração, buscando ao Senhor, se consagrando. Homem de Deus, mulher de Deus. Tem meu respeito. Tem o meu respeito. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Mas se você não faz isso, irmãos, desculpa, é só mais um, né? Se você não parou com essas práticas, se você não para com essas práticas, você tem que parar com essas práticas. Não consegue conter a carne, não consegue, isso aflige a tua alma, entristece a tua alma, porque você sente, você sabe que é errado, mas não consegue parar a casa. Melhor casar-se do que abrasar-se, né? Melhor casar. Então, isso é uma mentalidade cristã. Peraí, tá errado isso aqui. Está me matando. Eu estou me afastando do Senhor. Está me contaminando. Eu quero ter vida com Deus. Eu quero ceiar com o Senhor. Eu quero ter comunhão com a igreja. Eu quero fazer a obra. Varoa, ou tu casa comigo ou tu anda. Varão, ou tu casa comigo ou tu anda. Ou tu vai embora, em nome de Jesus. A gente não pode viver na prática do pecado. Os fornicadores não herdarão o reino de Deus. Então, quando isso acontece, irmãos, alegra muito o coração de Deus. Alegra muito o coração do Espírito Santo. Porque ele sabe que você está querendo intimidade com ele. Se alegra. E quando você está praticando, está sentindo essa dor, essa angústia, essa aflição, este medo de ficar para trás, este medo de não ser salvo, quer dizer, você tem temor no coração. O Espírito Santo ele vai te incomodar. Peraí, varão, não dá não, varão. Não dá não, varão, não dá não, varão. Vamos casar. Você quer uma vida comigo? Você quer andar comigo? Vamos casar então. Vamos buscar de Deus então para nossas vidas. Vamos separar em oração e vamos casar. Glória a Deus. Deus há de abençoar. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então o jejum é isso, irmãos. Jejum e propósito é diferente. Então Daniel teve propósito. Ah, pastor, vou ficar tantos dias sem beber café. Propósito. Pastor, vou comer apenas legume com água. Propósito. Pastor, eu vou andar descalço. Propósito. Pastor, eu vou louvar seja na madrugada eu vou orar. É propósito de oração. É oração. Você tem que fazer mesmo. Obrigação sua, obrigação minha.
Mas tirar apenas um alimento ou uma classe de alimento da tua refeição é propósito, não jejum. Te mostrei na palavra Daniel capítulo 10, versículo 1. Daniel capítulo 1, Daniel capítulo 10, a partir do versículo 1, propósito. Não diz ali jejum. Daniel capítulo 1, a partir do versículo de número 13, propósito, não jejum. E não foi apenas 10 dias em Daniel, no capítulo 1. Não foi apenas 10 dias. A palavra afirma que o mordomo ou o despenseiro tirou a carne e a bebida deles. Tirou por completo até o dia da apresentação ao rei. Daniel pediu 10 dias. Então, se Daniel pediu 10 dias, logo não era apenas 10 dias. Por quê? Se desse alguma coisa errada, o despenseiro, o mordomo, ele iria acrescentar na alimentação deles, obrigar eles a comer carne e vinho. Mas como viu durante os 10 dias, experimentou eles durante 10 dias e viu que era bom, falou, não, então vamos tirar, porque está dando certo para eles. Né? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E eles se apresentaram muito mais sábios, muito mais entendidos, com o rosto, semblante melhor, mais gordo, com gordura no corpo. O corpo estava em forma, estava bem, né? Como uma pessoa que estava alimentando direitinho. E por isso eles tiveram aí a sua alimentação apenas de legumes e água. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Vai orar por mim, me xinga não, vai orar por mim, em nome de Jesus.